11 horas e 2 minutos e o empreendedorismo jovem é uma tendência que vem crescendo nos últimos anos, principalmente nos países em desenvolvimento. Entre as regiões do Brasil, a que mais possui jovens empreendedores é a Norte. De acordo com uma pesquisa, no Amazonas e no Acre são 84% de jovens empreendedores. E sobre o assunto, vamos conversar com Pedro Paulo Barbosa, empreendedor e presidente da Educasoma, uma plataforma que vem se destacando como inovadora e que está transformando a próxima geração de empreendedores em João Pessoa. Paulo, seja bem-vindo ao Jornal Manaíra. Muito obrigado, Marcos. Prazer estar aqui. Obrigado também, Cláudia, pela oportunidade. Vamos conversar sobre empreender, né? Eu já fiquei intrigada com a estatística de que na região norte tem mais jovens empreendedores. Aí, para eu ser bem crítica, eu vou já querer saber. É porque falta emprego formal e as pessoas enveredam para o empreendedorismo ou não? Eu acho que pelo contrário, o emprego formal não falta, mas quando a gente fala de empreender, principalmente para o jovem, a minha geração, pelo menos, ela é uma geração que não empreende mais por necessidade, tanto como são as gerações passadas, mas ela empreende porque gosta, porque entende que assim ela pode trabalhar, ganhar mais e ir contra um sistema que já está um pouquinho defasado, né? Que é esse sistema tradicional aí que coloca o jovem na faculdade, depois no trabalho, depois no INSS. Enfim, o empreender ele se propõe justamente a contrapor isso e trazer uma perspectiva totalmente nova, né, para os jovens. Agora, as dificuldades do empreendedorismo jovem são as mesmas do empreendedorismo tradicional, né, dos adultos, vamos dizer assim? Rapaz, é tudo empreender. Na minha visão, empreender sempre é difícil. Eu acho que quando se é jovem e não tem referências é mais difícil ainda. Porque, por exemplo, na minha casa, meu pai é funcionário público, minha mãe também. Então, se você for procurar dentro da minha família, você não encontra outro empreendedor que vive do negócio, vive, enfim, disso. E aí, como é que você passa a resolver os problemas que aparecem? Você tem que ir por tentativa e erro, né? E aí surgiu o Educasoma justamente para trazer essas referências mais próximas aqui na nossa capital e no Brasil e para que a gente pudesse facilitar o caminho do jovem que decidiu empreender a realmente alcançar o sucesso mais rápido. Eu quero saber, já aprofundar um pouco mais da tua própria experiência, né? Para a gente ilustrar, né, isso que você está dizendo. Por que, em que momento, o que é que te levou a empreender se não era bem essa realidade da família, né? Veja, eu sempre tive esse espírito, eu não sabia que era, né? Mas eu sempre tive esse espírito empreendedor, que é basicamente você dar seu jeito. Na minha casa, felizmente, nunca faltou nada. Mas eu sempre quis coisas além do que tinha ali dentro da minha realidade. Tipo, e aí, na infância, você inventava alguma brincadeira para vender alguma coisa para seus exatamente, colegas? Por exemplo, brigadeiro, rifa. O pessoal sabia que se desse uma rifa na minha mão, em 10 minutos ela estava toda vendida. Brigadeiro, a mesma coisa, para o acampamento da igreja. Então o pessoal botava brigadeiro na minha mão e aí eu vendia, não só para quem eu conhecia, porque eu conhecia muita gente, mas porque para quem eu fui conhecendo ao longo do caminho. Eu encontrava a pessoa, apresentava o produto e vendia. E você não tinha medo do não? Rapaz, eu até tinha, eu acho que esse constrangimento é natural, né? Mas o não eu já tenho, né? Eu já tinha esse não ali, eu já tinha os brigadeiros ali. Rapaz, vou pro sim, né? Vamos negociar, vamos ver o que é que dá. Não mata, né? Não mata. E assim, sabe o que mata? Na verdade. Né? Na minha opinião, o que mata mesmo é esse medo, essa ansiedade, esse prendimento que às vezes a gente tem, a gente fica preso à opinião alheia e deixa de fazer muita coisa, né? Então isso aí eu sempre tentei ir contra isso. E aí eu comecei. Por que eu comecei, né? Você fez a pergunta. Sempre quis ir além. Eu disse, rapaz, será que se eu for para a faculdade, vou passar muito tempo estudando, aí depois eu vou ter que fazer um concurso, digamos, se eu fizesse um direito da vida, algo assim. E aí eu disse, isso aqui não vale a pena para mim, eu não quero. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero proporcionar as coisas que inicialmente eu queria só comprar coisa mesmo, comprar o telefone, era uma computador. Prática, eu quero ter tal coisa, vou traçar um caminho para chegar lá. Eu preciso trabalhar. E aí eu também entendia que emprego formal não ia me trazer essa liberdade. Então, se eu trabalhar e começar aqui, eu vou começar ganhando 1.000 e eu vou continuar ganhando 1.000 depois de 12 meses. Mas aí eu comecei a entender, disse, rapaz, se eu pegar um serviço, começar a prestar esse serviço pelos mesmos 1.000 para 10 pessoas, em um mês eu tenho 10.000.
E se eu continuar prestando, isso for recorrente, eu vou continuar tendo 10 mil. Então, foi com essa cabeça, eu comecei a buscar referência e aí eu comecei a empreender. Com serviço? Não, eu comecei a empreender com uma loja online. Certo. Eu criei uma loja sem estoque, então eu oferecia o produto, o cliente que comprasse a gente enviava do fornecedor direto para casa, para não ter o custo do estoque. Entendi. E aí depois eu... E nem o risco, por exemplo, de você botar o produto para vender, ninguém quer comprar e aí você amarga o prejuízo. Aí fica lá na sua casa, no estoque, aí você tem que vender. Aí tem um problema, você deve ter dado um jeito de resolver. É o tempo que demora entre você pedir ao fornecedor e chegar para Exato, e esse foi um dos motivos que o negócio quebrou. Tá vendo? Mas assim, quebrou porque também foi o primeiro negócio, né? Não tinha experiência, enfim. Faz parte. Faz parte. Como diria o famoso filósofo contemporâneo Kleber Bambam, faz parte. Faz parte. É isso aí, faz parte. Aí disso eu aprendi a fazer um negócio chamado tráfego pago. Aí eu peguei essa expertise que eu tive com tráfego pago e comecei a prestar esse serviço para as empresas. Mas traduza pra gente. Isso, o que é para o pessoal que tráfego não pago, entende. né? Isso. Tráfego pago são aqueles anúncios que a gente recebe no Instagram, aqueles anúncios patrocinados. Certo. Você tá rodando ali nos seus seguidores, aí do nada vem uma empresa e faz um anúncio. Você clica e aí a partir dali você já começa a ter... você pode comprar um produto, conhecer uma marca, enfim. E aí as empresas elas não sabem colocar esses anúncios patrocinados no ar. Então, basicamente, a nossa função era prestar esse serviço de intermediação, colocar o serviço à frente da empresa ali para ela poder contratar o tráfego pago e vender mais, ser mais vista, enfim. E aí eu tive 2 agências de tráfego pago. Eu tive uma agência menor, que era a TIF, depois uma agência maior, que hoje é a Base, ela ainda existe. Nós tivemos 4 sócios, mais de 40 clientes. A gente atendeu e, de novo, porta em porta. Eu ia, oferecia, o serviço é assim, você pode vender mais e tal. A gente começou. R$300 me pagavam, né? Não eram os 1.000 inicialmente, mas 300, aí depois 350, 500, aí 700, 1.000, até a gente já fechou o contrato mais de R$30 mil. Mas a gente já chegou, pra gente chegar no 30 mil, a gente teve que oferecer primeiro de graça, depois 300, depois 1.000, enfim. E aí eu, seguindo adiante, eu tive um software também, que basicamente é nesse modelo de Netflix, a gente prestava um serviço só que online dessa vez, sem precisar ir de porta em porta oferecer para designer, que eu já ia baixar design, também existe o negócio. E aí esse negócio a gente prestava por uma mensalidade de R$50. Então o designer entrava, tinha lá um template, que é basicamente um modelo pronto para ele começar o design dele. E aí a partir disso ele já... tinha base para fazer 10, 15 outros designs em cima desse template inicial. E aí ele pagava R$50 para fazer parte. Só que aí eu tinha o que? Aí eu conheci um negócio chamado escala. O que é escala? É você vender mais com o mesmo custo. No tráfego pago não tinha escala. Era escalonável que a gente chama. Ou seja, tinha que aumentar o custo para aumentar o serviço. Eu tinha que sempre estar contratando mais gente para prestar para mais empresas. Com o software não. O negócio começou a decolar isso sem custo. E aí eu também, nesse processo, eu conheci o Grupo Soma, né? Que hoje é o maior grupo empresarial aqui da Paraíba. Me ajudou muito no processo a ter referências próximas aqui dentro. Conheci grandes nomes da tecnologia aqui do nosso mercado paraibano. E aí me fizeram um convite para comprar uma parte do negócio, que é a parte jovem, né? O Educa Soma. Foi aí que eu comprei o negócio e hoje eu sou sócio do Educa Soma. E basicamente eu vejo que hoje a minha função é levar essa mesma trajetória, mesmo que pequena, de 5 anos aí empreendendo, para quem já está também empreendendo, outros jovens que já têm negócios. Então nossa função é basicamente formar esses jovens, né, trazendo palestra, conhecimento e principalmente conexões, que era uma coisa que na época quando eu comecei eu não tinha. Eu tinha só meu sócio que empreendia também. Você vê, falta empreendedor, digamos assim, né? O pessoal quer ir pelo curso normal. Aí eu disse, caramba, isso aqui é muito importante, ter gente próxima a mim que pense igual a mim. Pode, você que está ouvindo aí de casa, Esse você pode pensar... Esse foi o grande diferencial do Soma, foi você chegar num lugar que você passou a conhecer um monte de gente que pensava parecido com você? Exatamente. Assim, eu não diria nem que foi o diferencial do Soma, mas foi o diferencial dos negócios que eu tive. Certo. Todas as vezes que eu conheci alguém diferente, que já tinha chegado onde eu queria chegar e que me dava um conselho, eu subia de patamar. Seja em faturamento, lucratividade, expandir o negócio, enfim. Então, isso sempre foi muito relevante para mim. Isso sempre me levou para outros níveis. Eu disse, rapaz, eu preciso fazer com que isso chegue em mais pessoas. Sempre fez sentido para mim. Então, antes de eu comprar um negócio, eu fui cliente do Grupo Soma, eu fui cliente do Educa Soma. Encontrei muita gente, tal como eu falei. Então,
Eu acho que isso é um ponto essencial na jornada, principalmente do jovem empreendedor, né? Conhecer bastante sobre aquilo, né? Perfeito. Você acredita, assim, que esse crescimento do empreendedorismo jovem seria uma tendência do não querer ser CLT? Com certeza. Eu acho que os jovens eles estão abrindo os olhos agora, principalmente depois da pandemia, né? Para entenderem que, bem, para quem quer seguir uma carreira, para quem quer ser CLT, ótimo. Mas que existe um caminho à parte que lhe proporciona, apesar do risco que a gente passa, apesar de tomar muita porrada na cara, apesar de passar muito perrengue, lhe proporciona liberdade e um potencial de crescimento muito maior do que a carteira de trabalho lhe dá. Então, eu tenho certeza que isso é um grande diferencial, assim. E os jovens eles têm percebido que o sistema ele não funciona a longo prazo. O INSS no final das contas, bem, é a minha opinião, né? É uma grande pirâmide. Uhum. No final das contas, a pirâmide vai quebrar. As pessoas estão ficando mais velhas, as pessoas não estão querendo mais trabalhar do jeito que antes faziam, e aí isso vai se acumular e vai chegar um tempo que hoje já se recebe muito pouco, né? O teto é muito baixo, se eu não me engano, o teto do INSS é R$8.000, né? Dentro dos empregos naturais, assim. Então, acho que são 4 salários e mais ou meio, menos. né? um negócio assim. Então, 4 salários e meio não paga nada hoje em dia, né? Então, Mas olha que tem muita gente aí que matava e morria por 4 salários. Com certeza, e eu também matava e morria, né? 4 salários, não é 4 salários e meio, não vamos deixar passar. Mas eu tô dizendo assim, para o jovem que ele possa entender que existe outra alternativa, Sim. tem outro caminho, né? Em relação a essa questão do empreendedorismo jovem, na verdade, empreendedorismo. Essa semana eu vi um questionamento sobre nem todo mundo pode ser empreendedor. Essa é uma questão polêmica, já ouvi respostas diferentes. Só rapidinho, Pois Cláudia, não. só para a gente não perder o fio, o teto é de R$7.786,02 centavos. E sabe proporcionalmente a salários quanto é que representa isso aí? Aí eu vou dividir e Pronto, vou fazer o Tá cálculo. bom. Então não chega a 8, né? 7.700. Não chega não. Pois é. Em relação a essa questão do empreendedorismo, uma pergunta polêmica. Todo mundo pode empreender? Rapaz, eu voltaria assim pra gente entender o contexto da pergunta. Porque empreender, intrinsecamente, ele traz, por exemplo, muito risco. Então, às vezes, você tem a empresa... Tem gente que não sabe lidar com isso, né? Aí fica a pergunta pra pessoa, né? Uhum. Você quer lidar com risco todos os dias? Você tá disposto a chegar no final do mês e não saber o quanto você vai ganhar ou como você vai ganhar? Porque a realidade que a gente tem hoje no Brasil é que até os 5 anos de empresa, 80% das empresas quebram. E não quebram, não é porque o governo, a tributação... Eu não acredito tanto nisso. Eu acredito mais que pela inexperiência das pessoas em fazer, pela falta de cabeça, né, pela falta de mentalidade realmente empreendedora das pessoas, elas quebram. E aí a empresa, por consequência, quebra. Então, eu acredito que, atendendo aos requisitos dessa jornada, qualquer pessoa pode empreender, mas sabendo que, de novo, vai se arriscar muito, vai ter que conviver com o risco, vai levar muita porrada na cara, vai pagar, vai ter um grande sócio aí que é o governo, até para as empresas pequenas. Você vai ter que lidar com fiscalização, você vai ter que lidar com legislação, você vai ter que lidar acho que o detalhe não, fator, talvez, a meu ver, o mais importante é gerenciar pessoas. Porque Poxa, isso aí você tem não um ponto, é fácil. Com certeza. Como diz aquela máxima, cada cabeça é uma sentença. Isso. Cada cabeça é um mundo. Isso. Né? E muitas vezes as pessoas não se gerenciam, né? Na verdade, na maioria das vezes, a gente tem dificuldade de se gerenciar. Então, como é que eu que não consigo me gerenciar, vou gerenciar outras 10 pessoas? Isso gera um problemão, né? O centro das empresas eu também acredito que são pessoas. Antes de tecnologia, antes do computador, programas, qualquer coisa que seja, as pessoas elas estão no centro do negócio. Elas fazem a gente ter resultados diferentes pra gente e pra elas, né? Você falou sobre a questão da pirâmide, né? Da pirâmide formal, vamos dizer assim, que uma hora ela não se sustenta, mas no fim das contas, no mundo do empreendedorismo, a coisa é muito mais, pode ser muito mais líquida do que Com essa certeza. pirâmide, né? Então é uma questão da sua visão de mundo. É uma questão de perspectiva. Tem que aguentar, tem que ter estômago, né? Se não tiver, não funciona. Para um jovem que esteja nos ouvindo, Marcos, você quer dar alguma informação? Não, só concluindo, né, a Sim. informação que são 5 salários. São 5, né? Salários. Pois é, 5 salários mínimos.
que dá 7.700 e alguma coisa. Para o jovem que está nos ouvindo nesse momento, e em dúvida se quer ou se não quer empreender, não sabe se vai ou se fica, se casa, compra uma bicicleta, o que é que você diria para esse jovem? Ele tá pensando em empreender? Você Sim, falou? tá pensando, mas não tem muita certeza. Sabe para onde vai. Entendi. Rapaz, o conselho que eu daria, né, de um jovem para o outro, assim, é que eu só faço as coisas, principalmente nesse ponto aí, se eu tenho duas coisas alinhadas. Primeiro, visão. Você quer empreender, certo, mas saiba muito bem, pelo menos por onde você quer começar, o que é que você vai fazer quando você ganhar dinheiro. Começa estudando aqui para você ter uma certa visão de para onde você vai. E o segundo ponto que eu alinharia seria o seu propósito. A gente colocaria aí como coração, digamos. Não necessariamente você só pode fazer o que você gosta. Não funciona bem assim, né? Geralmente esse conselho de siga seu coração, tava vendo uma entrevista de um professor de Harvard, ele disse que geralmente isso aí vem de bilionário que mexe com mineração. Que não tem nada a ver com o coração, né? Não tem nada a ver com o propósito do cara. Mas assim... Mas por que o milionário que mexe com... Não, o bilionário, que geralmente eles dão esses bilionário. conselhos assim mais fundamentalistas. Siga seu coração. Que tipo, Aí- é só pra ficar bonitinho. só pra ficar bonitinho. Ele contrapôs Tá, que o entendi. cara geralmente mexe com mineração, que não tem nada a ver. Aliás, eu acho que a gente até afetivamente, quando a gente ouve demais o coração, a gente dança, né? Também acho. A própria Bíblia diz isso, né? O coração do homem é enganoso. Isso é bíblico. Então, quando eu digo do coração, eu quero dizer do propósito. O que é que a pessoa gosta, o que é que a pessoa é boa. Então, desde muito cedo, eu sempre soube onde é que eu era bom. Não pra me gabar, mas pra usar isso de forma assertiva e competente no meu trabalho. Então, eu sabia, por exemplo, que eu era um bom comunicador, que eu era um bom vendedor. Então, eu disse, peraí, tem que mexer com alguma coisa que eu, pelo menos, comece por aqui. E aí eu comecei a desenvolver dentro disso. Então, visão, coração, né? E o Educa Soma, Sim. qual o tipo de assistência, de serviço que ele presta para os empreendedores? Tá. Veja, o Educa Soma, ele é uma rede de empreendedores jovens. Então, o Educa nasceu de um braço do Soma, que hoje é o maior grupo empresarial da Paraíba, para justamente atender essa parcela jovem que já empreende, já fatura, já faz acontecer e está nessa fase inicial de crescimento. Então, como é que a gente atende? Duas formas. Primeira forma, oferecendo conteúdo com os maiores empresários da Paraíba, já que a gente já os tem no Soma. Então, a gente trouxe, por exemplo, sábado agora, Renato da Softcom para falar sobre inovação. Então, onde é que você tem Renato da Softcom, que hoje ele falou lá, são números abertos, ele tem mais de 14 escritórios, 60 franquias, 600 colaboradores diretos e indiretos, para falar para um grupo de 50 pessoas jovens sobre inovação. Ele abriu o jogo, abriu a caixa preta da empresa, enfim. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente agrega justamente em juntar essas pessoas, juntar esses jovens, que, como você falou, são poucos. Então, desses poucos, eu imagino que eles têm que estar o mais juntos possíveis para compartilhar a jornada, dividir as dores e entender onde é que um pode ajudar o outro. Seja para fazer parceria, seja para conseguir vender, enfim, de um cliente ali para o outro dentro do Educa. A gente basicamente faz equilibra esses dois pratinhos, né? Um com quem já chegou onde a pessoa quer chegar e outro em quem ainda está ali, para que a jornada fique mais leve e você possa encontrar, por exemplo, um sócio ali dentro para um novo negócio. Enfim. E vou registrar agora as participações que estão chegando Pois não. aqui no nosso chat no YouTube. O Euris Filho, o homem é muito bom. Ele é bom mesmo, viu? Ele É o fala sócio, é o muito sócio bem. falando. Concordo com ele. Felipe Lacerda, o homem sabe. Isso aí também eu concordo. André Barbosa, muito bom. E as palminhas. Então, Tá tá vendo todo aí? mundo Quem tem gostando da amigo nossa e família conversa. tem tudo, né? Tá bom demais, mano. Tá bom demais. Mas assim, além de ter a conversa, como é que se diz? A comunicação, o que é importante você levar em conta no momento que você vai começar a empreender? Rapaz, veja, habilidades, né? Você tá perguntando. Isso. Tá. Eu tenho pelo menos 5 coisas que pra mim são importantes quando você tá começando a entender que você precisa dominar. Eu não digo nem dominar completamente, mas começar ali entendendo. Gestão. Então, entender minimamente de modelo de negócio. Que eu falei, escalável, escalonável, recorrente. Isso faz muita diferença na hora de você planejar o que é que você vai fazer no Faz, próximo mês. faz. Se a renda é recorrente, né? Se o cliente é recorrente, já é outro tipo de planejamento. Tem coisas muito simples, por exemplo, não confundir o apurado com lucro. Isso. Né?
Exato. Tem Porque muita isso gente... até para os adultos, Não, os mais isso é o que experientes. mais Se tem. fizer isso, acabou. É o que mais tem. O pessoal que usa PF, PJ, enfim, na mesma conta, né? Tudo que Pessoa entra... física, pessoa jurídica. Pessoa física, pessoa jurídica, isso. Enfim, primeiro ponto, gestão. Não misture o seu dinheiro com o dinheiro da empresa. Não, e assim, tem uma base muito boa. Saiba planejar e saiba o que você quer. Você quer ganhar muito uma vez? Por exemplo, corretor de imóveis. O corretor de imóveis, ele é um empreendedor. Ele vai trabalhar ali uma venda que geralmente dura 120 dias, vamos dizer, para ele ganhar uma comissão numa porrada só. Mas quando ele ganhar, ele vai fazer o quê? Ele vai gastar o dinheiro inteiro. Às vezes o pessoal, que na verdade a maioria do mercado faz isso. Mas o corretor, que a gente também tem esse público lá dentro do Educa, são jovens de 20, 21 que já estão empreendendo com corretagem, é que a gente indica eles fazerem. Divide pelos próximos meses, pelos próximos 3 meses, 4 meses. Pega uma parte e reinveste em tráfego pago para o negócio, em anúncios, para você vender mais na próxima vez, enfim. Primeiro ponto, gestão. Segundo ponto, vendas. Sem venda, o negócio não tem oxigênio, logo não tem vida. Você pode ter o melhor produto do mundo, se você não souber vendê-lo, ferrou. Ferrou. Você cai pelo pé assim, você não chega a lugar nenhum. Então, o poder de você saber bem o seu produto para poder vender, comunicá-lo, seja nas redes sociais, seja no físico, seja usando ferramentas como tráfego pago, por exemplo, enfim. Terceiro ponto que a gente tem aí seria, eu colocaria como pessoas. É que eu não estou dizendo de ordem de importância não, só estou citando. Sim, certo? sim. Pessoas. Saber lidar com pessoas, eu diria que é a característica mais importante de um bom empreendedor. Porque se ele sabe lidar com pessoas, ele sabe lidar com o cliente na ponta, ele sabe lidar com o funcionário no meio, ele sabe lidar com o fornecedor que está lá atrás. Então ele, por exemplo, consegue um prazo melhor, consegue uma negociação melhor. Com o funcionário, ele consegue dar um plano de carreira que faz sentido para o funcionário, entender até onde o funcionário quer ir, enfim, crescer em equipe. E se ele sabe fazer isso também com o cliente, melhor ainda, o cliente sai ainda mais satisfeito. Quarto ponto que eu diria aí é inovação. Porque o que eu mais vejo são, por exemplo, gestão de tráfego. Hoje é um negócio que os jovens fazem muito, porque é muito fácil, a barreira de entrada é baixa, eu costumo dizer, né? Basta você saber ali um pouquinho, tal, você já consegue prestar esse serviço. Em contrapartida, tem muita gente fazendo isso já. Aí as pessoas querem prestar o mesmo tipo de serviço, cobrando a mesma coisa, do mesmo jeito que todo mundo faz. Aí o que acontece? Um diferencial, né? Exatamente. E o que acaba acontecendo se não tem um diferencial? O cliente faz só a briga de preço. Ah, tu é 300, o outro é 500, eu vou de 300. Bem mais fácil. Então, inovar para mim é você fazer uma coisa diferente ali, que está à sua disposição, e colocar a sua cara no negócio. A gente fazia muito isso com a base, com a agência. A gente era uma agência igual todas as outras, entre aspas, mas a gente começava diferente pela comunicação. A gente comunicava diretamente e apenas com o empreendedor paraibano. Se você entrar aí no Instagram, @baseparaíba, você vai ver. Só tinha comunicação voltada ao empreendedor paraibano para ele começar a se relacionar. Então, coisas como mais essa. Proximidade, conhecimento da realidade comum. Exato. Né? A gente começou a trazer esse tipo de conteúdo. E por último, finanças. Você bem falou. O pessoal que é mais velho confunde 30, 40 anos, 50 anos. Isso é normal. Eu tenho convívio com o pessoal e isso acontece. Só que entender de finanças na área pessoal primeiro, para depois na área empresarial. Porque muitas vezes o negócio quebra porque as pessoas querem pegar o PJ para sustentar o PF. Aí, à medida que a empresa cresce, né, o CNPJ cresce, aí você vai crescendo também em custo na sua vida pessoal, e aí chega um momento que a empresa vai passar por um período ruim, e aí? E às vezes você não quer passar pelo período ruim também. Enfim, então, ter muita clareza do que é caixa, né? Ter dinheiro ali disponível para aportar num possível investimento, enfim. São coisas que, assim, essas 5 coisas precisam estar claras e na cabeça de quem quer começar. Eu queria falar sobre educação financeira, porque, grosso modo, muitos jovens, ao que me parece, eles têm uma dificuldade muito grande em ter essa educação financeira. Sim. Normalmente o jovem, falando do jovem médio, né? Sim. Ele tem vários objetos de desejo, principalmente na juventude, as marcas criam, né? E o jovem tende a ir, né? Ele vai atrás e pensa, depois Deus ajuda a pagar, né? Eu queria que você falasse sobre essa questão
Bom, o jovem, para ser empreendedor, ele tem que ter uma educação financeira e essa prioridade ela tem que ser repensada, né? Eu vou te dizer, Cláudio, eu acho que isso nem é um problema só dos jovens, não né? Não. Eu acho que o apelo para vocês é maior. Com certeza. O Brasil, se eu não me engano também, meu amigo Marcos vai me ajudar aí também com dados, mas eu acho que mais de 70% da população brasileira está endividada. Nós temos um super endividados. Não, né? Isso. E assim, o fato de você estar endividado já era um problema muito grande, porque você não tem seu nome limpo, você não consegue pegar um investimento, você não consegue ter crédito, enfim. Acho que o pessoal já sabe bem disso. Mas o jovem, como você falou, ele é muito levado pela marca, pelo desejo. Por exemplo, hoje, todo jovem, pelo menos os que eu conheço, que não tem, querem ter um iPhone. Né? Sim. Uhum. E hoje um iPhone aí, ele novo, ele custa 7.500, 7.000, enfim. Só que o grande problema pra mim não tá em você ter ou não ter o iPhone. É como você vai fazer pra ter e se você tiver, o que você vai fazer com ele. Uhum. Porque, por exemplo, eu comprei um iPhone. Eu posso comprar um iPhone, mas o que eu olhei primeiro foi o que é que eu vou usar nesse telefone aqui para esse investimento voltar para mim. Então é um negócio que para mim é usual. Eu uso na hora de vender, eu uso na hora de gravar um vídeo, eu uso pro Instagram, enfim. Então as coisas começam a ter... Você começa a ter um pensamento de retorno sobre as coisas, né? E o básico bem feito, né? Gastar menos do que ganha, ter um estilo de vida menor, ter uma reserva financeira que possa lhe deixar tranquilo e protegido de eventualidades, na verdade. Uhum. Eu acho que todas essas coisas são básicas pro jovem, pro adulto, pro velho, cada um no seu quadrado, assim. Mas o grande conselho que eu daria para os jovens é isso. Quer comprar alguma coisa de marca, tal, compre. Mas compre podendo comprar e se for para trabalhar, se for para trazer retorno, melhor ainda. Pode comprar e depois... Aí eu digo, depois você vê como paga, mas tem que trazer retorno. Exatamente. Bom, são 11 horas e 29 minutos. Estamos chegando ao fim, né? Dessa conversa tão bacana com... Pedro Paulo, não é isso? Isso aí. Pedro Paulo, que veio falar sobre empreendedorismo jovem, falou muito bem, enfim, conhece bastante. E os jovens que quiserem conhecer mais, que participar da Educasoma, ou desenvolver essa ideia de abrir um negócio próprio, como é que faz? É simples. Como é que eles fazem, né? É simples. No meu Instagram você pode acessar lá, é o pp.barbosa, ou o Instagram do próprio Educasoma, né? Educasoma PB. E aí lá a gente tem todas as informações para quem quer participar. Existe um certo filtro, realmente, para a gente trazer gente boa para perto, gente qualificada. Como é que funciona o filtro? Por exemplo, para você entrar no Edu, você tem que passar por 3 fases. Tá. Primeiro, você já tem que ter uma ideia ou um negócio. A gente dá preferência por quem já tem negócio. Certo. Primeiro ponto. Segundo, você já tem que estar faturando aí há pelo menos 6 meses, se já tiver um negócio, que indica que você já tem alguma... Né? Tem que ser um negócio formal, então. Não necessariamente formal. Você tem que estar ganhando dinheiro fazendo alguma coisa, né? Digamos assim, para tornar a coisa mais informal. E por fim, ele tem que ter uma rede de relacionamentos que faz sentido para agregar também para quando ele entrar. Isso eu digo porque tem muita gente às vezes que entra lá no grupo. Nós somos mais de 50 empreendedores lá só para vender. Aí não funciona, né? Aí quem tá já lá no grupo não tem muito benefício em ter a pessoa ali. Não que o produto não traga o benefício, é bom, mas tem muita gente que vem com a mentalidade errada pra coisa. Então, tendo essa visão e essa compatibilidade, será muito bem-vindo. Então a ideia é ter uma troca entre todos. É uma rede, né? isso. Trocar, e aí quando que a gente faz isso, ou como que a gente faz isso? Mensalmente. Uma vez por mês a gente se reúne, nossa sede fica lá no Tugeneve, no Altiplano, a gente se reúne na sede, serve muita coisa boa ali pra melhorar o dia do pessoal, né? Então, coffee break, por exemplo, no sábado a gente teve, pra iniciar, né? Um coffee da Farina. Então eles trouxeram tudo do bom e do melhor que tem. Inclusive, por exemplo, um dos sócios da Farina, que é o Euros aí que falou, ele tá dentro do Educa. Certo. Então ele começou com a agência, hoje já é sócio de mais uma empresa. Enfim, e assim como o exemplo dele, a gente tem outros exemplos lá dentro. Então a gente traz essa rede em conjunto e quem quiser fazer parte é só acessar lá no Instagram Educasoma PB. Tem limite de idade? Até 30 anos. Tá. Muito bem. Pedro Paulo Barbosa, ele veio conversar com a gente sobre empreendedorismo jovem. Obrigada pela tua presença. Eu quem agradeço. Compartilhar com a gente esse seu conhecimento.
11 horas e 31 minutos, Cláudia. Vamos ao intervalo, vamos buscar o oxigênio financeiro bom para jovens, adultos, idosos, para todo mundo, e a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal Manaíra. Informação de qualidade e credibilidade você ouve aqui. Rádio Manaíra 103,3 FM.